Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Falando Cinema, o programa que você pode até entrar desinformado, mas vai sair por dentro das principais novidades e notícias da cultura pop e do mundo nerd em geral. Para você que está vendo aqui essa versão em vídeo do podcast, que é publicada aqui no YouTube, dá uma olhadinha aqui embaixo se você já é inscrito aqui no canal Falando Cinema, e se você não for, aproveita essa oportunidade para estar se inscrevendo, clica também no sininho, deixa um like nesse vídeo, não esquece de ajudar aqui no engajamento com o seu comentário, compartilha com seus amigos, e para você que está escutando aqui essa versão em áudio, porque esse podcast também é disponibilizado lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Amazon Music e também no YouTube Music. Para você que está em qualquer uma dessas plataformas, deixa também uma avaliação positiva, porque isso também ajuda o algoritmo a entender que esse programa tem relevância e o algoritmo vai recomendar ele para cada vez mais e mais pessoas. Feitas as considerações iniciais, pessoal, não reparem muito na minha voz está um pouco esquisita, minha mandíbula está meio dolorida hoje. Vamos falar aqui da nossa primeira notícia do episódio de hoje, que a gente vai falar muito sobre o impacto e os avanços da inteligência artificial em Hollywood, né? A gente sabe que está sendo... cada dia que passa surge uma nova notícia, surge um novo caso, uma nova tecnologia que Hollywood vai assimilando aos poucos. A gente viu no ano passado, 2023, duas greves, né, do sindicato de roteiristas e o sindicato de atores, que estavam lutando, dentre outras coisas, também em relação à inteligência artificial, uma regulamentação, uma proteção, mas a gente sabe que o uso dela é algo que é inevitável. A questão é como que esse uso vai acontecer. Então vamos falar aqui então da nossa primeira notícia, que é uma notícia até um pouco chocante. É a primeira situação em que a gente vai ter um grande estúdio, um estúdio relevante, que é o estúdio da Lionsgate, que fez um acordo, né, com uma empresa de AI, né, que é a Runway, e ela vai atuar em futuros projetos de filmes e séries, certo? A princípio essa notícia foi meio que jogada, não se entendeu muito, mas recentemente o CEO da Lionsgate, né, meio que numa reunião para os acionistas e investidores, veio falar um pouco mais sobre o assunto e meio que também não respondeu como que vai acontecer esse uso aqui da inteligência artificial. Galera do vídeo que está vendo essa reprodução aqui do site The Hollywood Reporter, né, que fez essa repercussão, e o CEO da Lionsgate, né, ele falou o seguinte, cara, se você não tá ligado, a Lionsgate é o estúdio, por exemplo, por trás do John Wick, né, a franquia John Wick. Vamos lá, ele falou o seguinte, ó, o negócio do entretenimento é um empreendimento criativo, mas seu crescimento futuro exigirá uma combinação de arte e ciência, certo? E assim, como eu falei, vai ser um negócio inevitável. A grande questão é como vai ser usada. Eu acho que essa frase aqui, né, vai ser uma combinação de arte e ciência, com todo respeito aqui ao CEO, eu acho que a longo prazo isso vai ser balela, cara. A inteligência artificial, de fato, vai ocupar uma série de lugares assim dentro da produção de Hollywood que, de fato, vai dispensar o trabalho humano, né? E vai acontecer de demissões em massa, de pessoas que, enfim, vão perder emprego, né? Muita coisa vai mudar aí nos próximos anos, né? O próprio CEO que fala na entrevista que ele pensa mais a longo prazo, né? E como ele falou aqui, ó, a gente acredita que a inteligência artificial, né, dentro das proporções apropriadas, pode ser uma ferramenta valiosa para servir nossos talentos, né? E assim, cara, vamos lá. A gente sabe que Hollywood, a gente tem vamos dizer assim, um entendimento de que Hollywood é um negócio muito gigantesco, né? Que é um monte de gente, então é impossível chegar em Hollywood, que é um negócio muito, sabe, muito, muito inalcançável. Só que na verdade não, cara. Hollywood é meio que um ovo, né? É um grupo de pessoas, de alguns estúdios, de alguns produtores-chave, que se você tiver contato, ligações com essas pessoas, você consegue chegar aonde que você quiser, mano. Eu sei que, claro, tem uma questão de investimento, porque os estúdios não estão querendo investir em qualquer projeto. A gente viu, por exemplo, Martin Scorsese, que mesmo sendo Martin Scorsese, passou o maior perrengue para conseguir financiamento para o Irlandês e também para o Assassinos da Lua das Flores, né? Então, assim, cara, Hollywood está passando por essa virada de página, né, que é a questão da inteligência artificial. E, cara, o único modo, assim, que eu consigo enxergar
nessa questão dos projetos, além de toda a parte técnica de edição, efeitos especiais, que de fato a inteligência artificial vem para somar e vem para agregar muita coisa dentro desse ramo, com certeza, a gente fala muito da questão de como os estúdios vão começar a perceber a questão da demanda, a questão dos filmes, como é que esses filmes vão ser apresentados para os investidores, porque qual que é, vamos dizer assim, qual que é o modus operandi atual que sempre foi em Hollywood? Tem uma galera, né, um diretor, um roteirista, um criativo, um produtor, que faz um pitch, né, uma apresentação de projetos para executivos do estúdio. Se o estúdio achar que é bacana, dá o sinal verde ali para a produção. Talvez a inteligência artificial possa ser usada para auxiliar, talvez, nesses pitches, né? Criando ali meio que um preview de como é que vai ser a história, porque o pitch é só a apresentação, é só a falação, né? A história vai ser assim, o personagem tal, não sei o quê. E talvez a inteligência artificial venha para dar um negócio mais concreto em relação a isso, né? A princípio, a única coisa que eu penso, assim, para agora, pelo menos, é esse tipo de uso, além do uso na questão de efeitos visuais especiais, que é algo garantido, é batata, isso vai acontecer. Mas, assim, o futuro a gente tem que esperar, porque a tecnologia está desenvolvendo de forma muito rápida, de forma muito desenfreada. A gente praticamente já está vendo, cara, praticamente assim, de mês para mês, um salto da tecnologia. Tudo bem que hoje, até hoje, a gente não viu assim um negócio tão indistinguível assim, somente alguns exemplos assim que realmente chamam a nossa atenção. Mas, cara, não vai demorar, cara, nada para que de fato essas coisas não sejam inseparáveis. A gente não vai conseguir distinguir entre o que é verdade e o que não é, né? Tamanho é o impacto, né, que essa tecnologia pode ter. Mas vamos esperar aí os próximos passos. Mas de qualquer forma, esse acordo que a Lionsgate fez com essa empresa é um negócio que a gente tem que ficar de olho para ver o que vai sair disso daí. Agora vamos falar de um ator que praticamente criou uma carreira fazendo personagens de computação gráfica, né, baseado em captura de movimentos, que é o nosso querido Andy Serkis, né? Se você não está associando o nome à pessoa, é o nosso querido Gollum, fez também o Caesar, fez o Venom como diretor, né? Deixa isso pra lá, né? O Andy Serkis é um cara que ele é um cara que gosta de mexer com tecnologia, não só na parte de atuação, mas também em questão de backstage. Vai estar envolvido agora no novo filme, né, do universo de Senhor dos Anéis, né, que é o Caçada de Gollum, né, tanto na parte da direção quanto na parte de atuação, né, vai estrelar, vai voltar a esse personagem tão icônico. E dentro desse assunto de inteligência artificial em Hollywood, ele falou que a produtora dele está trabalhando em um projeto, né, ele não esclareceu se é um filme, se é uma série, qual tipo de mídia que vai ser, mas que a ideia dele é a seguinte, você pegar personagens 2D, né, usando dubladores humanos mesmo, e eles vão pegar esses personagens 2D, pelo menos foi o que eu entendi baseado nessa declaração aqui dele. Eles vão pegar e meio que inserir esses personagens criados por pessoas reais dentro de uma parada de realidade aumentada, e a partir desse momento eles se tornam personagens criados aí movidos, né, por inteligência artificial, a ponto das pessoas poderem interagir com esses personagens, certo? O Andy Serkis ele falou nessa declaração, né, que as pessoas meio que têm uma visão equivocada acerca de inteligência artificial, né, que estão demonizando, achando que vai ser mais uma ferramenta mágica que vai, sabe, destruir as pessoas. Ele até cita, né, que as pessoas achavam que a internet também ia ser assim, e quando a internet veio não foi bem assim, né? É uma notícia bizarra, meio bizarra, pelo menos assim no atual momento, mas como eu falei, cara, é uma tendência em Hollywood eles ficarem testando a tecnologia até o ponto deles acharem a forma perfeita de usar. A gente sabe que Hollywood, em sua grande maioria, está em crise em termos financeiros, né? A Warner tá com dívida, Disney também não tá bem das pernas, Paramount então nem se fala, Universal também não tá bem, vários filmes aí que tem grandes orçamentos estão flopando. A gente viu, por exemplo, Coringa 2, né, que foi um filme caríssimo, né, para um musical dentro da DC, um baita marketing, foi um baita de um flop, tantos outros resultados aí de bilheteria, né, as Marvels também a gente teve, foi um fracasso também, né, tá tudo muito esquisito dentro de Hollywood, a galera não tá entendendo muito bem, tá
uma dificuldade dos filmes assim conseguirem levar as pessoas para o cinema, sabe? Porque o cinema se tornou um negócio tão custoso, tão caro, porque não é só o ingresso. Não, o ingresso é o menor dos problemas, na verdade. É você se deslocar, você tem que pegar ônibus, tem que pegar carro, tem que pagar um Uber, aí você tem que andar 30, 40 minutos, ou então você tem que ir a pé, pegar um busão, entendeu? Aí ir para lá, aí vai gastar uma grana se tu for de carro no estacionamento, aí depois tem que gastar uma outra grana com comida, comprar uma pipoca, um refrigerante, mano, isso aí já morre 20, 30 conto. Sabe? Se você tá então acompanhado da namorada, do pai, da mãe, cara, nisso daí vai muita grana, cara, muita grana. A ida no cinema se tornou muito cara, e cada vez mais a gente valoriza isso, porque a gente não salvo o melhor juízo, né? A grande maioria de nós não somos ricos e milionários e estamos com dinheiro sobrando, né? O cinema se tornou esse lazer, né, cara? E um lazer caro, né? Caro, por vezes nichado, às vezes, claro, tem as dificuldades, né? Tem filme que não chega na nossa cidade, no cinema aqui perto. Cara, por exemplo, aqui no meu caso, o cinema mais próximo aqui da minha casa, ele fica mais ou menos a uns 40 minutos de distância, sabe? Então, imagina, mano, tem que pegar o carro, andar 40 minutos para chegar lá, para pagar uma grana, e o ingresso, e comida, e estacionamento, e gasolina, sabe? É complicado, mano, é complicado. Então, os estúdios, eles sabem disso, o cinema tá passando por um momento complicado, tem uma questão criativa, né, que os estúdios estão fazendo a mesma coisa sempre, é um monte de remake, um monte de reboot, um monte de continuação de franquia, né? E por que isso está acontecendo? Acontece porque os estúdios estão todos com dívidas, eles estão apostando em franquias que dão certo porque eles querem o lucro, não somente pelo lucro em si, mas eles pegam aquele lucro para cobrir essas dívidas, né, cara? O nosso querido Coppola esteve aqui no Brasil para lançar o Megalópolis, que inclusive também foi outro flop, né, até o momento. E ele falou exatamente isso, cara. A galera de Hollywood, elas não gostam de correr riscos, né? Nunca gostaram, mas hoje menos ainda, é por causa disso. Tipo, o estúdio tá sempre na pendaíba, sempre devendo dinheiro, então você arriscar num projeto, é só 20 milhões, é só 50 milhões, só que se o filme não dá certo, bicho, é um dinheiro que você rasgou, né? Então eles têm essa crise de criatividade por conta dessa questão financeira, um cenário maior, né? O que é bizarro, né? Mas em relação aqui a essa notícia, né, do nosso querido Andy Serkis, cara, notícia muito bizarra, né? Vamos ver o que vai sair disso daí. Na declaração, ele falou que beleza, a inteligência artificial é um negócio que vai ser usado, né? Que as pessoas estão demonizando muito, que não é bem assim, mas ele também falou, tipo assim, a gente tem que também lutar para proteger os atores, proteger os diretores, a parte criativa da arte de Hollywood, né? Contra roubo, contra direitos autorais, direitos de imagem. Isso é uma coisa. Agora, o uso da tecnologia é uma outra coisa, né? E a questão é qual que vai ser o tamanho da implicação humana disso, porque não vai demorar a gente ter um filme feito 100% na base de inteligência artificial. Como assim? O roteiro, a pessoa às vezes vai ter um ser humano por trás de uma ideia, mas aí ele vai pegar aquela ideia, joga num chat GPT da vida ou em qualquer sistema de inteligência artificial generativa e gera lá um roteiro e coloca 3 atos, o gênero tal, bota mais emoção. A gente sabe que isso é possível, cara. É possível agora com o chat GPT, né, cara? Então, assim, eles vão fazer isso, vão colocar isso daí na parte de efeitos visuais a ponto de chegar talvez o patamar de que não vai ser necessário, porque a gente viu aí há pouco tempo atrás o Sora, né, da OpenAI, né, que o prompt de texto gera um vídeo, cara. É muito loucura isso, você digitar um texto, um vídeo assim, com estilo tal, com um astronauta, e, mano, o negócio vem pronto, e se você quiser lá corrigir, você muda uma coisinha, muda aqui, até a tecnologia entender certinho, cara, vai chegar um tempo em que não vai ser necessário o uso de seres humanos, em praticamente nenhum aspecto, né? Eu sei que você está fazendo um alarme muito pesado, é claro que sempre vai precisar de um ser humano, mesmo nas fábricas, onde os robôs agora fazem a maioria do trabalho, tem lá um ser humano cuidando, beleza, tem lá o ser humano cuidando, mas você há de convir que o potencial destrutivo, né, de empregos, né, que a inteligência artificial pode ter é gigantesco, cara. O impacto que isso pode gerar para a questão humana, para a questão de emprego dentro de Hollywood, né, é um negócio realmente gigantesco. Os estúdios sabem disso e, obviamente, como eles querem o retorno financeiro acima de tudo, acima inclusive do custo
humano de qualquer forma, né? A gente viu, se não me engano, eu não sei se foi nesse ano ou se foi no ano passado ainda, toda uma discussão sobre a questão da Marvel. A Marvel dava prazos curtíssimos, o orçamento de efeitos não estava bacana para os funcionários. Então, cara, assim, vamos ver o que vai vir disso daí. Mas realmente, cara, se você parar para pensar mesmo no potencial assim ruim que isso pode ter, é realmente algo assim a se pensar e a se refletir, né, sobre a aplicação dessa tecnologia e o quanto ela vai impactar o cenário de Hollywood. Agora vamos falar de uma notícia meio doida divulgada aqui pela Variety, cara, que é que a Amazon Prime Video vai lançar. Aliás, já lançou, na data de gravação desse vídeo, esse recurso já está disponível, pelo menos lá nos Estados Unidos. Vai lançar um recurso que vai criar aquele recap, aqueles textinhos, ou então aquele resumo da série, da temporada, do episódio, daquele trecho, em texto, usando inteligência artificial. Cara, quando eu li essa notícia, eu até fiquei assim meio coisa, eu pensei assim, sabe aqueles que a gente costuma ver muito, aquele Previously in The Boys, né, que é aquele recap em vídeo, né, que coloca antes do episódio. Não sei se nas séries da Amazon tem muito esse costume, mas eu vejo muito isso nas séries da Disney, por exemplo. Né, esse recap, nas séries antigas também tem muito disso, né? E na Netflix também. Eu pensei que, tipo assim, a inteligência artificial ia pegar meio que a série e, através do uso da inteligência artificial, eles iam meio que montar esse resumo em vídeo, sabe? Como se eles pegassem toda a série e editassem para fazer esse recap. Mas na verdade não. Esse recap vai ser em texto. Olha que negócio meio bizarro, sabe? Se você não tá ligado, para quem usa aí o Fire Stick, né, o Amazon Prime Video, quando você tá vendo o episódio, tem aquela opção que chama X-Ray, que é uma função, né, do Prime Video, que é meio que uma parceria com o IMDb, onde aparece ali o nome do ator que tá naquela cena, quando você pausa, a música que tá tocando. Agora, se não me engano, também tem produto que aparece, ou então tal, para lançar um negócio assim. E agora essa função, né, do X-Ray também vai expandir para criar aí essas sinopses, né, essas recapitulações. Né? E a Amazon já falou que isso vai servir tanto para temporadas inteiras, quanto para episódios, quanto também para trechos de episódios. Agora, eu fico me perguntando o seguinte: tudo bem, eu entendo, por exemplo, criar uma recapitulação de uma temporada, fazer um resumão, né? É muito comum a gente ver aqui no YouTube como as séries demoram 3, 4 anos para sair entre uma temporada e outra. A gente esquece, né, daquilo que a gente viu, né? Então, quase sempre tem vídeo do YouTube, o resumão da temporada anterior, né? E isso aí vai ser uma mão na roda, cara, para os YouTubers, né? Para eles conseguirem criar esse tipo de conteúdo. E, cara, assim, eu fico pensando qual que vai ser a utilidade, por exemplo, da pessoa ter o resumo de um trecho do episódio em texto, sendo que ela tá vendo o episódio. Né? É muito bizarro, cara. O único uso que eu consigo imaginar são dos criadores de conteúdo, dos YouTubers, para fazer conteúdo, para criar vídeo. Né? Em vez dele ficar lá assistindo, anotando alguma coisa, ou então guardando tudo na cabeça, ele vai ter um recurso dentro do próprio aplicativo de streaming que vai criar esse resumo para ele. E uma coisa interessante sobre essa tecnologia é que, por exemplo, se você quer o resumo da temporada de The Boys, que, por exemplo, está em destaque aqui na matéria da Variety, mas você, sei lá, tá no penúltimo episódio, você ainda não viu o último. Se você usar essa ferramenta, vai dar spoiler? Segundo a Amazon, não, porque ela, quando ela gerar esse texto de recapitulação, de resumo, ela vai levar em conta até o episódio que você assistiu. Então ela vai cruzar, né, esse dado também de até onde, qual que é o seu progresso naquele filme ou então naquela série. Né? O que é interessante. Né? Eles prometem ser um negócio que não vai ser invasivo, sem spoilers. Mas, sinceramente, cara, eu acho isso uma palhaçada, mano. Pra que isso, né? Isso tá querendo auxiliar nós youtubers, né? Não sei se o alvo da Amazon é esse, né? Mas me parece que é 100% isso, cara. Mas se você acha que dá para usar essa funcionalidade para alguma outra coisa, cara, deixa aqui nos comentários, porque eu só consigo pensar nisso mesmo. Outra pessoa que recentemente se manifestou sobre a questão do uso da tecnologia em Hollywood foi a lenda do cinema, senhor Ridley Scott, né, que está aí numa turnê de divulgação do Gladiador 2, que eu estou inclusive empolgadíssimo para ver esse filme, pelo jeito parece que o negócio é bom mesmo, mas vamos esperar para ver.
Numa entrevista, né, divulgando o Gladiador 2, perguntaram para ele sobre a questão do uso de inteligência artificial, se ele acha viável, se ele pretende usar em algum futuro projeto. E ele disse que sim, que ele acha muito interessante o uso da tecnologia e falou que quer um dia trabalhar com a inteligência artificial, principalmente dentro do uso de animações. Né? E quando ele falou isso, dessa expectativa dele, desse desejo dele, perguntaram para ele a questão do impacto, né, da questão dos empregos, né, porque com o avanço dessa tecnologia, o quão será custoso, né, humanamente falando, o emprego dessa nova tecnologia. E ele falou, cara, assim, ele falou que acha que a inteligência artificial não vai criar empregos, ele só vai transformar os empregos que já existem, né? E ele falou, cara, a parada você vai ser capaz de fazer em uma semana o que 10 pessoas demorariam 10 semanas para fazer atualmente, entendeu? Então, assim, cara, claro que essa é uma resposta muito Ridley Scott de dar, né? Afinal, ele é esse cara, né? Mas aí, tipo assim, como eu falei, cara, fica pra gente meio que essa reflexão, né? Eu tô gravando esse episódio aqui no dia 10 de novembro. Eu não sei a quantas anda aí no futuro, porque esse vídeo que vai sair um pouquinho depois. Mas está tendo uma baita discussão aqui, cara, no âmbito político sobre a questão da escala 6x1, né? E tipo assim, qual que é a grande questão? A pessoa, quanto mais ela trabalha, mais ela produz. Quanto mais ela produz, mais a empresa ela gera a oferta. E quanto mais ela gera, quanto mais ela produz, mais ela arrecada. E quanto mais ela arrecada, mais riqueza é gerada, mais a economia gira e com isso novos empregos são criados e vai criando meio que esse ciclo. Só que a grande questão teoricamente no papel, esse raciocínio faz sentido. Quanto mais você trabalhar, mais você produzir, mais coisa, maior a chance de você arrecadar mais. Só que a grande questão a que custo é esse lucro? A que custo é esse ganho, né? Essa perseguição desenfreada pelo lucro, por ganhar mais, por arrecadar mais? O quanto isso vai ter de consequência na vida, na saúde, na saúde mental, física, psicológica das pessoas, cara, dos funcionários, sabe? E eu acho que essa discussão da inteligência artificial também passa por isso, porque teoricamente, no papel, de fato o Ridley Scott está certo, a inteligência artificial vai chegar um tempo em que ela vai conseguir fazer em um dia o que 10 pessoas demoram 10 dias para fazer, sabe? Coisas assim. Mas a grande questão a que custo que isso vai acontecer? A custo da demissão de milhares de pessoas de seus empregos? A custo de forçar pessoas a migrarem de área? A custo das pessoas terem que reformularem totalmente as suas profissões? Né? Essa que é a grande reflexão. Eu não estou trazendo aqui nenhum tipo de resolução para esse debate, porque, como eu falei, a tecnologia está avançando, mas ainda é muito incipiente. Né? Mas o quanto que será que isso vai custar? Né? Isso é uma pergunta que somente o tempo vai responder, e principalmente com a atuação dos sindicatos, também dos estúdios, o movimento da tecnologia, a sua aplicação, o seu desenvolvimento natural, o quanto que isso vai ser aplicado e o quanto isso vai custar, humanamente falando. Porque no âmbito financeiro, teoricamente, no papel, estritamente, na letra fria da lei, né, ela vai ser tudo de bom, porque você vai cortar gasto humano, vai ter um resultado legal, que você vai gastar menos dinheiro, né, e para o estúdio, isso para os estúdios é a senha, a palavra-chave, mano. Gastar menos, arrecadar mais, né? Mas qual que é o custo? Qual que é a consequência disso? Isso que a gente vai ter que ver. Beleza, pessoal? Então, esse foi o episódio de hoje do nosso podcast. Ó, aqui do lado, ó, vocês estão vendo aqui do lado, tá passando aqui 2 recomendações aqui do canal Falando de Cinema para vocês, que são conteúdos feitos sob medida para você, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Para você que está vendo aqui a versão em vídeo, se inscreva aqui no canal, coloca aqui nos comentários as suas opiniões, porque esse debate de inteligência artificial é muito interessante, é muito bacana, né? Então deixa aqui suas opiniões, o que você acha, o que você concorda, o que você discorda, quais resoluções você traria para conciliar a tecnologia com o lado criativo, com o lado da arte do cinema, né, como um todo. Deixa tudo aqui embaixo. Para você que está ouvindo a gente aqui nas plataformas de áudio, deixa uma avaliação positiva, porque isso também ajuda o algoritmo a perceber a importância desse conteúdo e vai recomendar para cada vez mais e mais pessoas conhecerem esse projeto maravilhoso que é o canal Falando de Cinema. Mas é isso. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.